Eu lembro que eu fiz um plano de negócios em 10 dias. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast A Arte de Vencer, trazendo mais uma vez uma história muito inspiradora. E hoje eu tenho um grande prazer em receber uma convidada, afinal de contas, mulher negra empreendedora, né? Que é a Maria Rita. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer aqui pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Contar um pouquinho de histórias, né? Então vamos lá, vamos começar já pela sua história de vida, que é bastante interessante. Sim. Bom, vamos começar do começo. Eu acho que faz parte de eu contar um pouco do que eu tenho. Acabou trazendo de bagagem para mim pro empreendedorismo, né? Eu sou filha da dona Cida. Eu sempre falo isso, que minha mãe é muito importante para minha história. Minha mãe é uma mulher nordestina que veio para São Paulo com 18 anos, né? E ela veio para cuidar de uma família, cuidar de uma criança de uma família que é uma família que tem origens no sul do país, né? Uhum. E ela veio cuidar dessa primeira filha e desse primeiro filho dessa família. E aí, quando ela tinha 3 anos, ela engravidou, né? E o meu pai não assumiu a minha criação. E aí, eu fui criada dentro de uma família de classe média, sem referências enquanto pessoa negra, né? Sim. Porque minha mãe é uma mulher parda que não é lida como uma mulher negra, e eu cresci num bairro branco, né? Então, uma série de questões em relação à minha autoestima, né? Eu não entender onde eu me encaixava, essa questão do pertencimento que rodou a minha vida durante muito tempo, né? E só na fase da adolescência, na fase adulta, é que eu comecei a ganhar, não é entender. Eu sabia que eu era uma mulher negra, mas entender onde eu me encaixava dentro deste Se colocar espaço, dentro de um de contexto, um né? contexto, né? Porque você cresce sem referências, e a grande questão é essa Sim. de referências, né? E aí eu falo que eu sou uma mulher do samba porque foi no samba que eu descobri realmente uma comunidade. E a partir disso, né, a partir do letramento racial, eu comecei a me encaixar no que eu faço hoje, que é justamente ser uma mulher negra empreendedora que trabalha principalmente com empreendedores negros, né? Então, é uma construção. E eu falo sempre que a vida, ela te dá oportunidades. Nesse contexto, eu tive que me firmar muito com a questão da minha identidade, mas também me trouxe oportunidades, né? E muito do que eu aprendi, o que eu vi na infância, eu trago hoje, porque eu cresci também num ambiente em que o meu padrinho, que é o patrão da minha mãe, que era o patrão da minha mãe, era uma pessoa de negócios. E ver ele fazendo negócios, falando de Te negócios, inspirou, né? muito. Essa é a chave. Às vezes eu falo que às vezes a oportunidade é uma chave, é uma pessoa que aparece na tua vida, e eu tinha esses exemplos dentro de casa. Então, hoje falar de negócios tem muita inspiração no que eu vi acontecendo. Então, eu tinha acessos que muitas pessoas parecidas comigo não tinham, né? De ver uma pessoa falando de negócios, de ter acesso a literatura, a livros, muita informação que pessoas parecidas comigo não têm, né? Então, esse contexto me ajudou hoje a ser quem eu sou e fazer o que eu faço, né? Você tinha quantos anos quando você teve essa percepção? De que eu queria fazer, trabalhar com Isso. negócios. É estranho, né? Com 15 anos, era uma coisa meio egóica, mas era assim, com 15 anos eu comecei a pensar no que eu queria fazer de faculdade e eu tinha uma imagem de que eu queria estar no alto de um prédio sabe, aqueles prédios cheios de vidros assim, e eu chegar e ter um monte de gente na mesa e eu colocar minha bolsa e falar, vamos começar a reunião. É mais Aquele ou tipo de menos filme de Hollywood, né? isso, mais ou menos assim. E aí a gente vai percebendo que não, vai para a faculdade, depois eu entrei realmente no mercado de trabalho. E Qual quando que é a sua graduação? eu sou relações Relações públicas, eu tenho a formação em relações públicas, depois eu fiz gestão de negócios, né, como pós. Mas quando eu entrei realmente numa empresa maior, uma multinacional, eu percebi que não seria dessa forma, né? A vida vai expectativa e dando. realidade. Justamente. E aí, ainda com aquele gás, né, muito jovem, ainda com aquele gás de querer crescer, eu falei, ah, não, eu quero ser uma executiva, mas eu percebi que ser uma executiva não era
né, uma tarefa tão simples quanto eu achava, né? Mas a multinacional traz muito a realidade também do profissionalismo, que é uma das coisas que são muito importantes para os pequenos negócios. Eles sofrem ainda justamente é, por serem um pouco amadores, por ter que fazer uma gestão por sobrevivência, né? E não por, às vezes, por querer, eu decidi que vou montar uma empresa, vou me dedicar. É muito consequência, às vezes, de falta de oportunidades, né, que muitos negócios são criados. Sim, é isso. Eu tive esse foco que traz uma visão mais sistêmica do negócio, né, dentro de uma multinacional. Você entende como um lugar encaixa no outro, né, e como aquilo faz girar, né, uma engrenagem, que é o que o empreendedorismo no Brasil, no geral, não tem, que é justamente a gente no Brasil faz muito o empreendedorismo por sobrevivência, que é Exato. por complemento de renda ou porque não se arruma um emprego, né? E aí são negócios que são criados sem base, sem estrutura. Muitas vezes não se ganha dinheiro, na verdade, né? Você tapa um buraco e não funciona. E acaba muitas empresas, né, fechando em um pouco tempo, né? Aquelas que se formalizam ainda, né? Mais de 80% delas não sobrevivem aos 3 primeiros anos. Os 3 primeiros anos, isso mesmo, é a estatística do Sebrae, né? É, E o que acontece é que essas empresas, elas nascem da vontade de fazer alguma coisa para não passar necessidade, né? Diferente do empreendedorismo por oportunidade, né? exato. Porque o de oportunidade ele vem com uma pesquisa, normalmente a pessoa tem um pouco mais de conhecimento de gestão de negócios, né? Então, o que eu acabei trazendo para minha vida é justamente ajudar essas pessoas com esses negócios que não são, na realidade, negócios, que são uma fonte de renda informal, mas que podem ser a virada de chave para muitas pessoas, né, na questão social mesmo, né? Nenhuma empresa nasce grande, né? Não. Às vezes sim, né? Dependendo de quem de qual oportunidade, mas no geral as empresas nascem pequenas, né? Então, é engraçado que você trazendo essa oportunidade e vendo os empreendedores crescendo e trazendo e criando negócios sustentáveis, a felicidade que é como se fosse um filho que a gente coloca no mundo, né? E tem alguns casos que já aconteceram. Mas o que me motiva justamente é poder transformar a sociedade. E aí o trabalho que eu faço normalmente é direcionado para pessoas negras, muitas mulheres, a maioria delas, né? 98% dos meus alunos são mulheres negras com negócios de beleza, alimentação, que são os negócios de base mesmo. Sim. E também tem um fato interessante que aconteceu na sua vida e que eu tenho certeza que em algum momento a maioria dessas mulheres se deparam com isso, que é quando vem a maternidade, né? Sempre vem aquela situação, continuo ali trabalhando ou vou decidir empreender para passar mais tempo com os meus filhos? Tem muito dessa situação. E você tomou uma decisão que acredito que não foi nada fácil no primeiro momento, mas que foi muito assertiva, né? Sempre quando alguém me pede uma apresentação profissional, eu sempre coloco que eu sou a mãe da Lívia. Por quê? Porque a Lívia é o grande motivador de eu empreender, né? Justamente, estava construindo uma carreira na área de seguros, né? Eu trabalhei muitos anos na área de seguros, escrevi livro, inclusive. E quando a Lívia nasceu, eu falei, não, vou conciliar. Dá para conciliar trabalho e maternidade. E aí você deixar uma criança de 5, 6 meses na escola às 7 da manhã e pegar ela às 7 da noite, e aí a sua criança, você olhar para aquela criança, a criança sentindo a sua falta, você sentindo a falta, eu falei, não, acho que pode ser diferente, né? E aí o empreendedorismo começou a nascer justamente com a Lívia. Eu montei o primeiro negócio, foi uma loja online, chamava Viva La Lívia, né? Que foi uma loja, na verdade eu montei ela no Facebook, né? E aí já era formada, já tinha uma formação em gestão de negócios, já dava consultoria. E aí eu montei essa loja e começou a dar muito certo. Era a loja do quê? Loja de roupa De infantil, roupa infantil. muito na maternidade, totalmente mergulhada, né? E a loja começou a dar certo.
né? Eu comecei a deslanchar. E aí, é o primeiro lugar onde eu falo que o empreendedor ele tem que prestar atenção. O difícil não é criar a empresa, o difícil é crescer a empresa. Exato. Que foi no momento em que eu decidi crescer a Viva La Lívia que eu fali a empresa. Também uma outra questão. Eu fali uma empresa. Com todo o meu conhecimento, com tudo que eu já vivi, eu fali uma empresa. Então eu posso dizer para você que eu também sei como não errar em algumas questões que aconteceram comigo e dar direcionamento para essas mulheres. Olha, eu fiz isso e não deu muito bom, né? Não foi legal. Então a Viva La Live eu fechei, fiquei 3 anos com ela aberta. E depois eu voltei para minha área de atuação, que era consultoria de negócios, né? Então, eu montei uma empresa que dava consultoria primeiro para corretores de seguros, que era a minha área de formação. Uhum. Depois eu expandi para outras empresas. E aí tem uma virada de chave, né? Que eu queria me portar melhor, né? Falar melhor, ter um pouco mais de conhecimento. E aí eu fui para um curso de programação neurolinguística. Que aí eu falo que é a outra virada que eu dei na minha vida. Essa é uma virada de chave bem importante também. Foi importante em vários aspectos, principalmente emocionais, né? Na questão de entender a minha capacidade no mundo, né? E como você enxerga o que que a sociedade hoje ela pode contribuir ou até os empresários para auxiliar essa jornada? Porque eu tenho certeza que o brasileiro ele tem uma característica muito empreendedora. Ela precisa ter incentivos, né? Uhum, Então, hoje, como que é esse aspecto? Por exemplo, nós temos o Sebrae, que é uma instituição que apoia os pequenos empresários. uhum. Existem políticas específicas para isso ou não? Creio que não, porque se você criou a confraria foi justamente por entender que ali existia uma lacuna muito grande de falta de atenção também que existia. O Sebrae criou um modelo novo agora, que é o Sebrae Afro, né? Ele tem esse olhar e eu admiro muito o que o Sebrae faz, mas é justamente o que eu falei que talvez falte, que é como eu entendo os reflexos sociais e o racismo, como ele age, né, na autoestima desse empreendedor. O Sebrae faz um trabalho muito incrível de trazer ferramentas e voltadas para empreendedores negros, mas muitos dos programas que eu conheço, não do Sebrae, mas de outros, não olhar para o aspecto pessoa, É. que foi o que eu aprendi, né, estudando mais sobre comportamento. Não adianta eu te dar 300 ferramentas de gestão de negócios. Se a pessoa se sente incapaz, né? Incapaz. Ela vai olhar para aquilo, ela nem consegue desenvolver. Ou às vezes ela até consegue desenvolver, mas em determinado momento ela vai parar e falar assim: mas eu nem mereço tudo isso que eu tô ganhando. Porque tem a questão do merecimento também em É, cima disso. Eu nem ganhei, eu não, nem mereço. Quantas pessoas eu vi crescendo e que de alguma forma sabotou o crescimento? Né? Não vou dizer para você que tem momentos que eu também caio nessa, né? A gente é humano, né? E aí muitas vezes eu olho e falo, cara, mas eu fiz isso, mas, né? Daquela coisa, aquele sentimento de talvez eu não mereça isso, né? E duvide um pouco da minha capacidade. Então, eu não acredito em treinamento empresarial sem aspectos comportamentais profundos. e de quanto tempo são as mentorias que você realiza? São normalmente 8 encontros, Ah, né? Cada encontro de 3 horas. Então, a cada um tem um pessoa. tema específico. Eu trago ferramentas, faço um resgate daquilo, né, que eu falei na outro encontro e já trago outra ferramenta com outro contexto comportamental. E eu faço essa mescla, comportamento, ferramenta, comportamento, ferramenta. No total, dão 24 horas de treinamento para esses empreendedores, né? E isso também é interessante, que é relativamente pouco tempo para mudar uma mentalidade, mas Né? é possível, muda, né? Muda, é a sementinha, né? E às vezes a pessoa não está preparada para aquele momento, mas você deixou alguma coisa gravada ali, você deixou uma mensagem, né? Sem dúvida. E aí depois ela volta, ela vem e ela te procura, ou ela vai procurar em outro lugar, não tem problema. A questão é que é o quanto eu tô plantando de semente ali, né? E aí eu sempre falo, é interessante, a gente pensa, é possível mudar o mundo?
né? Eu sempre me faço esse questionamento. Acho que é um questionamento que eu tenho há bastante tempo. Acho que Será? todos nós temos, né? Justamente. É possível mudar o mundo? E eu falo, eu acho que é possível. Também acho. O pequeno mundo, né? Esse mundo que faz parte do que eu tô vivendo hoje, né? Porque eu vou lá e planto uma sementinha na cabeça de uma mulher que não sabia nem como sustentar a família hoje. E aí o que ela tá falando para os filhos dela e o quanto isso vai virar para os filhos dela, vai, né? O quanto esse vai ter um reflexo daquilo que eu tô fazendo A aqui. boa ação, ela contagia, né? Então, se você pegar, quando você muda a vida de uma pessoa, você está, na verdade, mudando a vida de muita gente, né? Então, a partir do momento que você deu o case aí da pessoa que montou o salão Uhum, e cresceu, quantas pessoas ela não empregou, uhum. né? Ela fez uma alocação do espaço, ela comprou mais mercadoria, que aí contribuiu com a indústria, com a pessoa que entrega, né? Então, se você pegar toda a rede de beneficiados de uma ação, ela é muito forte. Ela não está limitada só àquela pessoa, tem toda uma reação em cadeia É isso. universal. Às vezes a gente está ajudando a pessoa que está fabricando o produto que ela está usando, sei lá, na Europa e tá auxiliando. Então, Uhum. esses reflexos que são bem interessantes quando a gente para pensar. Então, eu falo assim, é possível a gente mudar o mundo? Sim, porque o reflexo de mudar a vida de alguém interfere em muita gente, é uma cadeia muito grande de altruísmo, né? É, e a gente pensa muito grande, né? Tem essa coisa, vamos mudar o mundo, e aí como uma... Mas e o que você está fazendo aqui, né? Exato. Dentro, às vezes até dentro da sua casa, né? A minha filha tem 11 anos, né? Agora. E quando eu faço os eventos, ela vai e ela monta uma banquinha. Ela monta uma banquinha dela. Já está empreendendo. Já, e ela é muito tímida, assim, né? Se você for conversar com ela, demora um pouco para se soltar. Mas é engraçado que para empreender, então montei, abri a conta para ela, ela leva caneta, então a gente compra as canetas e ela faz um desenho, faz uma frase motivacional e ela vende e assim, sem brincadeira, no último evento, uma menina de 11 anos vendendo caneta a R$ 8, eu acho, ela fez R$ 370 vendendo caneta. Ah, teve a Né? modelagem, né? Então, teve uma modelagem. Eu não sei se ela vai querer ser empreendedora. Hoje ela fala que quer ser artista, dubladora, enfim. Mas ela tem uma questão do empreendedorismo que ela tá vendo acontecer. E para ela é natural. Ela acabou fazendo as vendas dela olhando para mim, né? Então, o que eu tô mudando dentro da minha própria casa, né? É o senso dela de dinheiro, de, né, também fazer a parte dela, de ter essa responsabilidade em estar lá vendendo, né? Então, o que que você está fazendo para os seus vizinhos, o que você está fazendo, né, com a sua família, Sim. né? Eu acho importante Mas esses não deixa de pequenos. ser empreender, né? Porque assim, a gente tem uma visão que empreender é você ter uma empresa e vender produto ou serviço, né? Sim, Mas um artista está tá empreendendo, empreendendo. enfim, tudo é ser empreendedor. A gente é empreendedor o tempo todo, né? Sim, Então, eu acho que é importante, são conceitos que a gente acaba carregando para a vida. E você tem muitos casos, acredito eu que sim, de muitas pessoas que querem, como você falou, ser artistas e você também auxilia essas pessoas nesse processo? sim, bastante. E o que acontece com o artista é a história do mundo do sonho, né? Eu brinco, eu não sou a fada madrinha e vocês não são a Cinderela, né? E o artista, ele acha que ele vai gravar, principalmente da música, ele acha que ele vai gravar um single lá na casa dele, né? Que ele monta o estúdio, agora também com a democratização, É, muitas pessoas têm o estúdio dentro de casa, e aí esse vai cair na rede social e todo mundo vai amar. E não é assim que funciona, é 1 em 1 milhão que acontece isso, é né? verdade. Precisa de planejamento como uma empresa. O artista é um produto, né? E aí ele precisa construir a parte empresarial, é ele gerenciando a carreira dele, né? E aí trabalhar com artista é um pouco diferente, mas os conceitos são o mesmo. Então tem muitos artistas, músicos que vêm trabalhar comigo fazer mentoria também. E é essa história de entender o que é empresa, o que é o artista. Não quero tolir o seu senso criativo, o que você cria, mas você precisa ter um pouco mais pé no chão para você conseguir realmente viver da tua arte, né? Uhum. Então, sim, e as ferramentas que eu utilizo para um empreendedor são quase as mesmas que eu uso para um artista, né? Vai aprender a criar a sua empresa. E como que é o desafio de
passar para essas pessoas ferramentas de gestão, de empreendedorismo, sendo que muitas vezes a pessoa nunca teve acesso àquele tipo de situação, é uma pessoa completamente leiga. Uhum. Então, como você enxerga a facilidade ou dificuldade ali em entender essas ferramentas, principalmente finanças? Eu acho que é um grande desafio, Desafio. né, de não misturar as contas, tal. O quanto você percebe que as pessoas vão entendendo e vão realmente praticando essas ferramentas? Ou isso se dá por um determinado momento e depois, até pela falta do hábito ali do dia a dia, isso acaba mudando um pouquinho? Como que você vê? Porque todo incentivo no início te dá aquele gás, mas Uhum. depois vem as dificuldades, as barreiras, a falta do conhecimento. Acho que você, como treinador, já deve ter visto muito Sim. isso. Você treina a pessoa hoje, ela começa a tentar fazer, mas ela encontra dificuldades, às vezes ela para, porque ela encontrou dificuldades no meio do caminho. Uhum. O, eu falo sempre de pequenos passos para eles, né? Porque essa questão de você querer fazer tudo de uma vez, esse gás que vem com a motivação, ele é momentâneo, né? Motivação não é, o negócio é a consistência, né? Uhum. Mas eu vejo sim que alguns empreendedores, por não mudar comportamento, acabam caindo de novo. Então, por isso, de novo, eu sempre reforço, né? Tem que olhar para a questão emocional. Porque se elas não continuam fazendo esses pequenos movimentos, é porque alguma coisa no comportamento não está deixando ela evoluir, Exato. né? Então, isso. E eu faço, eu tento trazer, e aí talvez de novo a questão da minha experiência enquanto pessoa. Eu vivi dois mundos ao mesmo tempo. É. Porque a minha mãe vem de um lugar, né? Eu fui criada num espaço completamente pessoas muito simples, né? Interior da Bahia, as pessoas não sabiam nem o que era televisão, né? Passava com os meus avós, não tinha televisão, não tinha água encanada. Então é um mundo em que você conversa com essas pessoas que não têm quase nenhum conhecimento formal, né? Mas tem muito conhecimento que a gente pode utilizar ancestral, que é muito Sim. interessante. E eu vivi num outro mundo que as pessoas tinham falavam de gestão, de alto nível, era outra história, né? Eu virei meio que uma tradutora de estudo. Então eu aprendo lá na universidade, eu fiz Mackenzie, né? Fiz gestão de negócio Mackenzie. Lido hoje, por exemplo, eu sento numa cadeira, sou vice-presidente de inclusão social na Fundação Brasileira de Marketing. Só sinto com monstros, assim, sabe? Justamente, está sentada com a pessoa que trouxe telefonia celular para o Brasil. Está sentado com o diretor de um dos maiores jornais de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí, eu pego a informação aqui, eu vou aprendendo aqui, transformo a informação em algo simples e didático. Para que serve isso que você está aprendendo? Essa bodega que você está aprendendo aqui? Para que eu vou fazer uma análise SWOT? O que é isso, né? Essa palavra difícil. Exato. Mas olha, entenda que se você não faz essa análise, você não sabe para que você não se entende qual que é a fraqueza aqui desse negócio. Então, como que você vai mudar uma coisa que você não sabe? Então, eu faço essas traduções, eu trago de uma linguagem muito simples, muito simples. Então, Para que elas se sintam capazes de realizar, né? sim, porque, na verdade, no mundo de negócios a gente tem um preciosismo, É. né? A gente quer falar bonito, a gente quer falar inglês, né? Quer trazer palavras que não estão no cotidiano da maioria das pessoas. O que eu faço é só uma tradução, né? Então, em vez de eu falar, vamos fazer um brainstorm, não, eu falo, fazer um toró de É. palpite, Vamos um lá. toró de palpite aqui, entendeu? Vamos, sabe, simplificar as coisas para que essas pessoas também tenham acesso. Isso é acessibilidade, né? É Sem você dúvida. transformar uma coisa de negócios que está distante delas para uma coisa que pode ser usada no negócio delas. É assim que eu trabalho. E aí a criatividade dessas pessoas aflora, né? Quando elas têm um entendimento desse simples, né? Sim, justamente porque no final das contas, ferramenta de negócios é uma ferramenta também que a gente utiliza na sobrevivência, né? O que eu falei, de falar com os meus avós sobre previsão do tempo. Meu avô é agricultor. O que meu avô está fazendo? Ele está fazendo, quando ele olha para o céu,
ele está olhando para uma possibilidade. O que a gente trabalha na gestão de negócios? A gente trabalha com possibilidades, né? A gente faz pesquisa de mercado para entender possibilidades. A gente tem que sempre ter uma visão de futuro. Então, o que está acontecendo fora do nosso mercado? O que está acontecendo fora do país, no nosso mercado, que pode me impactar aqui hoje? O que meu avô faz é justamente isso. Ele olha para o céu e tenta entender os movimentos do céu para poder prever como vai cair a chuva e como isso vai impactar na plantação dele. Isso é conhecimento É, ancestral, que a exato. gente trouxe de uma outra forma. É verdade. E você estava falando que todos os anos você realiza um evento, é isso? É, na verdade, a ideia é que fossem três, né? Mas sem patrocínio. Eu faço tudo isso com articulação, né? Então, eu fiz um em 2022, fiz duas edições em 2023. Em 2024, eu fiz eventos menores do que eu faço, porque eu tinha uma articulação com a Casa de Cultura, né? Da onde eu moro, na Zona Norte. E por questões mesmo da política, a gente não conseguiu criar, né, esse evento. Então, esse ano eu fiz eventos descentralizados, pequenos, Tá. né, para continuar com o nome da confraria rodando, para as pessoas não Uhum. esquecerem da gente. E aí, próximo ano, eu acessei uma política pública, o PROMAC, né, que é da Prefeitura de São Paulo, né? Eu fiz a escrita de um projeto e foi aprovado agora. E aí, meu próximo ano é captação de patrocinadores, né? Que eu posso trazer através de ISS e IPTU. Essas Uhum. pessoas, né, conseguem descontar isso desses impostos e tem a divulgação através da empresa. Então, eu estou fazendo esses, porque viver de cultura não é fácil, Não né? é, não Não, é fácil. não Sem é. incentivo, só na Né? força de É um vontade. desafio constante, é incrível quando a gente consegue realizar, mas é um desafio, né? Então, o próximo ano, o meu desafio é justamente atrás de pessoas que tenham interesse em patrocinar os eventos. E aí a programação são 3 eventos para o próximo ano, né? Desse maior porte, com 9 artistas no palco, com 40 empreendedores vendendo, com oficinas culturais, com artistas plásticos fazendo exposição, que é o modelo que eu já trago, né? Mas é isso com mais dinheiro. Sem dúvida. E aí, ó, se tiver algum empresário nos assistindo, ele pode patrocinar. Então, Pode, se ele tiver, neste caso eu tenho o Promac, né, aprovado, então é para descontos de IPTU e ISS. Se ele trabalha com essas duas, se ele tem o IPTU e ISS, ele consegue fazer um patrocínio, né, descontar isso do imposto, abater do imposto e também ter uma divulgação ampla para várias pessoas, né, dentro dos eventos, nas nossas redes sociais, né, e aí a gente faz essa troca. então, legal. Você que está nos assistindo, você é empresário que deseja apoiar essa causa, que eu acho muito nobre, procura depois a Maria Rita, nós vamos deixar depois o contato dela aqui na legenda também. E é uma grande oportunidade de você apoiar também uma causa, dar subsídios para que esse projeto continue cada vez mais afetando a vida das pessoas de uma forma positiva. Nós temos como sociedade muitas oportunidades, muito aprendizado, que eu acho que isso que você falou, Maria Rita, é muito importante, viver os dois mundos. Porque daí a gente consegue ter uma compreensão melhor de tudo o que está ao nosso redor e até também a gente se encaixar dentro né, disso, não viver só dentro da nossa bolha, né? É enxergar que existem outros mundos além daquele que a gente vive. Então, eu acho muito importante você que está nos assistindo tendo a possibilidade, apoie e você vai ter subsídios aí no IPTU e no ISS, que acho que todas as empresas hoje têm esses impostos, então é algo totalmente viável, né? É isso. E ajuda uma causa, emprega muitas pessoas, né? Além de estar com uma marca, né? E aí eu como profissional de comunicação, né? Ainda, além de você estar com a sua marca exposta o tempo todo, Além de ter uma né? comunidade muito forte. Forte também, é uma comunidade muito engajada, não tão grande, mas muito engajada. Realmente, a minha comunidade é uma comunidade engajada, né? Então, tem todos os benefícios, né? Fazendo um pouco de venda, porque a gente é empreendedor e a gente é vendedor, né? E outros projetos futuros? Tem, a gente eu vou sair com videoaula, né, gratuita, em parceria com a Fundação Brasileira de Marketing, inclusive já tem uma no ar, né, que é gestão básica de negócios falando sobre identidade, então já está no ar.
Então, quem quiser acessar, no próximo ano a gente vai fazer uma trilha de desenvolvimento com a Fundação Brasileira de Marketing, apoiada pela Associação Comercial de São Paulo, né, do Estado de São É Paulo, gratuito. gratuito. Então, a Associação Comercial do Estado de São Paulo fez o apoio à fundação e a gente está com essas videoaulas, estou com uma já no ar e a gente, o ano que vem, colocar mais, falando de gestão, né? Então, eu dou uma mentoria ao vivo de 3 horas, lá a gente resume as aulas em 30 minutos, né? A pessoa consegue assistir uma aula em 30 minutos, para quem tem menos tempo, né? Já são tem bastante dicas, ferramentas, né? E mais ou menos o modelo que eu já sigo. Então, as videoaulas, tô correndo com a história do Promac para a confraria, porque o ano que vem eu quero realmente que a confraria dê essa guinada e eu volte com as aulas de empreendedorismo mais fortes, né? Esse ano eu fiz 3 turmas só, tô com uma turma agora, né? Então, fiz 3 turmas, então eu quero voltar a dar mais turmas. E aí, a Maria Rita tem Expo Favela agora, né? A gente vai falar um pouco sobre mercado empreendedor negro no Expo Quando que vai Favela. ser? Sexta, começa sexta, né? Agora. 6, 7, 8 de Dezembro. dezembro no Expo Center Norte, né? Então, para os empreendedores, né, é muito importante o Expo Favela para você conhecer esse outro lado do empreendedorismo, né? O empreendedorismo periférico. A Expo Favela bate muito nisso, no empreendedorismo periférico, né? Oportunidade de conexão entre as empresas, grandes empresários com pequenos negócios. Uma feira muito interessante, né? Muito interessante. E dia 10 eu tô também dando uma palestra na Associação Comercial também. Vou falar com empreendedores também sobre empreendedorismo, gestão de negócio, né? E aí é isso. Para o próximo ano a gente tem esse projeto Promac, a confraria provavelmente também deve sair com. A gente faz bailes dos anos 90, né? Com essa temática, então eu trago mais bailes, samba. Então, são os projetos que a gente tem para o próximo ano, né? Além das ocupações. Que legal. É. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. É muito bacana ver pessoas como você engajadas nesse universo da mulher empreendedora, do negro empreendedor, e também acaba servindo como inspiração para todos nós também fazermos uma reflexão de como nós podemos agregar na nossa sociedade, né? E que bom que temos pessoas no mundo como vocês da confraria auxiliando, dando motivação para as pessoas, mostrando que elas são capazes de empreender, de alcançar o sucesso, ter a arte de vencer, né? Basta Uhum. acreditar em si próprio. E eu acho fundamental esse trabalho também comportamental que você falou, porque eu acho que é por meio dessa base que a gente vai mudar as estatísticas que hoje assustam, que mais de 80% das pessoas que desejam empreender acabam desistindo porque elas não conseguem dar sequência. Nos 3 primeiros anos elas acabam quebrando e aí vem, tudo se torna mais assustador. Você já passou por isso, parece que tudo se torna mais assustador, Sim. né? Então eu acho muito importante ter isso como base, então quero realmente parabenizar e quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo. Bom, como eu disse, eu acredito muito em empreender com propósito. Mas para além do empreendedorismo, quando eu encontro o meu propósito, quando eu me torno uma pessoa melhor, e eu falo disso, né? Quando eu me torno uma pessoa melhor, quando eu consigo entender quais são as minhas dores, meus traumas, minhas dificuldades, e eu trabalho isso em mim, eu me torno uma pessoa melhor, e isso me faz um empreendedor melhor. A gente tem a sensação, uma falsa sensação de que a gente é dividido na vida, que a gente consegue ser diferente enquanto pessoa que trabalha, e diferente na família, nos contextos sociais. E isso é uma falácia. Nós só vestimos máscaras. Então, quanto mais eu me trabalho como pessoa e eu melhoro, e trabalho e comportamentos que às vezes me fazem mal, mais eu cresço também como profissional, como empreendedor. Então, você não é um ser dividido, você é um ser único. Então, é importante que você trabalhe esses aspectos. Muito bom. Quer deixar também as redes sociais da confraria? Sim, é @confraria dos pretos, né? E a minha é @mrita_araújo. Então, lá a minha eu falo muito sobre empreendedorismo, né? Na minha pessoal, na confraria
Tem muito sobre cultura negra, sobre eventos e também as mentorias que eu divulgo gratuita, que eu abro as inscrições gratuitamente lá. Vale a pena você acompanhar, é um Uhum. trabalho maravilhoso. Entra lá nas redes sociais e vá curtindo tudo que você vê lá, porque é bem interessante todo o conteúdo que vocês geram lá. Muito obrigada, viu? Obrigado pela presença e muito sucesso nessa jornada. Obrigada pela oportunidade, viu? Até breve. Quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso patrocinador. O Espaço da Audição é uma empresa de aparelhos auditivos presente em todo o Brasil. Então, se você conhece alguém que está com deficiência auditiva, busque um profissional especializado, entre em contato com o Espaço da Audição, que tem os melhores profissionais, a melhor tecnologia e muito acessível para você. Então, acesse o site www.espaçodaudição.com.br e agende o seu horário. Dê o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal também para receber as notificações dos novos episódios e até o próximo episódio do seu podcast A Arte de Vencer. Até lá!